Como irrigar de maneira certa? A gente tem que entender que quando está aguando, tu tem que ver quanto essa água aprofunda no solo. O que é comum? As pessoas pegam às vezes mangueira de jardim, molham o canteiro por cima, molham as plantas e acham que está aguado. Quando chove, chove quanto? Isso que você tem que ver. Quando chove, às vezes chove o dia inteiro, chove uma tarde inteira, então tu tem que ter uma dimensão com relação a isso. Se for botar aspersor, tu pode ver o tipo de aspersor e quantos litros ele põe por hora. Todo aspersor tem esse detalhe, ou seja, saber quantos litros põe por hora, para te saber quanto tu está aguando no teu espaço, quanto de água tu está colocando no teu espaço. A maioria das pessoas pensa em metragem quadrada quando vai irrigar. E olha se a superfície está ou não molhada. No entanto, essa terceira dimensão, que é a profundidade que a água entra no solo, é fundamental para você realmente irrigar do jeito certo. Se você irrigar só por cima, as raízes vão tender a desenvolver raízes superficiais, o que vai tornar a absorção de nutrientes e a fixação dela no solo pior. E ela vai sentir muito mais sede quando tiver problema de seca, ela vai sentir mais porque ela não tem raízes profundas. Então a gente vai mostrar um teste aqui para vocês verem. Esse regador aqui tem 10 litros. Então o que acontece? Eu vou pegar 10 litros e vou botar em 1 metro quadrado. Quando eu colocar 10 litros num metro quadrado, é igual a uma chuva de 10 milímetros. Ou seja, 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado é igual a 1 litro. Então 10 litros em 1 metro quadrado é igual a uma chuva de 10 milímetros. Eu vou aplicar então aqui uma chuva de 10 milímetros e vamos ver o que acontece, certo? Ó. A hora que tu olha assim, a terra quanto mais pulverizada tiver, em seguida ela já empoça. Ó lá, a pessoa olha, acha que já está irrigado, chega a estar brilhando ali com a água, certo? Olha lá, ó. Então nós estamos botando 10 litros em 1 metro quadrado. Agora depois nós vamos ver quanto de água infiltrou no solo. A princípio a pessoa molha isso aqui e acha que já aguou. Bota uma quantidade assim e acha que já está aguado. Olha só. Bom, o que aconteceu? Aqui foi como se nós tivéssemos feito uma chuva de 10 milímetros. É suficiente num lugar que está seco? É o que nós vamos ver. Olha só. No máximo 1 centímetro, 1,5 centímetros. É suficiente? Claro que não. Ó, e parece que está molhado, né? Mas olha lá, aqui embaixo está completamente seco. Então o que acontece? Isso aqui foi suficiente? Não foi suficiente. É como se fosse uma chuva de 10 milímetros. Então eu teria que ter aqui a água entrado pelo menos uns 10, 15 centímetros para poder abranger as raízes mais embaixo. Para acontecer o que a Tati falou, para as raízes poderem se aprofundar. Senão eu vou ter raízes superficiais e qualquer uma estiagem a planta vai sofrer. Isso aqui em poucas horas vai estar completamente seco de novo. Essas coisas tem que tomar em conta. Então tu vai irrigar até que fique pelo menos uns 10 centímetros de profundidade. Senão não vai adiantar, essa água superficial vai acabar secando muito rápido e a tua planta, mesmo tu aguando, ela vai sentir falta de água. E é bem comum as pessoas cometerem esse erro, principalmente quem rega com regador ou com mangueira, porque molha por cima do canteiro, às vezes a água empoça, como vocês veem que a água empoça, porque a terra está muito fininha assim, né? E aí a pessoa acha que aguou o suficiente e não aguou. É bem comum isso. Se for irrigar com aspersão ou com qualquer sistema de irrigação, aí é importante saber por quanto tempo você vai deixar esse sistema ligado. Para saber, você também precisa verificar quanto de água esse aspersor coloca por hora. E aí você vai saber que chuva você está criando. Também é possível você colocar um pluviômetro na horta para saber quanto de água você está colocando. Além disso, nada mais prático do que olhar o solo, mexer e ver quanto aprofundou. Porque se o solo estiver compactado, se tiver com pouca matéria orgânica, se não tiver cobertura, ele pode também reter menos água. Todos esses fatores de manejo de solo vão interferir na capacidade que o solo tem de receber e armazenar água. O que a gente faz então? No período de seca, a gente mantém os canteiros cobertos com palha, com serragem, com casca de arroz, com jornal, com papelão, com o que for. Para quê? Para te manter por mais tempo a umidade e gastar menos água e também menos capina. E no período que tem muita chuva, tu pode até tirar esse material, certo?
Então, qual é a ideia? A ideia é que eu tenho que ter um canteiro úmido e não com umidade demais, porque tem outro problema também, que as pessoas põem água demais. Aí quando põe água demais, tu vai ver que na superfície do canteiro, bem em cima, vai começar a criar uns musgos, vão começando a criar. Aí tu vai ter problema nas plantas também. Então, nem água demais, nem água de menos. E a medida é colocar a mão na terra e ver quanto é que infiltrou, quanto é que tem de água no teu canteiro. Isso é que tu precisa saber. E tomar muito cuidado, porque senão tu te engana achando que por cima está molhado e na verdade embaixo está muito seco. Outra coisa importante é o tamanho da gota. Quanto mais fina a gota que chega no solo, melhor a penetração. E também menos dano você causa nas plantas. A intenção da irrigação é simular uma chuva. Toda chuva forte em qualquer lugar compacta o solo. O que acontece na natureza é que existe uma vegetação cobrindo o solo e essa vegetação vai quebrar essas gotas de chuva, fazendo com que elas cheguem menores em cima do solo e também com menos força. Não dá para pôr jato d'água e nem jorro de água em cima do solo, porque senão você vai compactar esse solo, além de, obviamente, poder arruinar com as suas mudas, dependendo do tamanho delas. Ó, então já fica um alerta em função do que a Tati está falando, o povo que gosta de aguar com mangueira, botando o dedo na ponta da mangueira, fazendo aquele jato. Quando vai fazer esse jato, tu faz para lavar o carro. Aí no carro, para lavar o carro é bom jato. Nas plantas não faz isso. Bota na ponta, bota um crivo para fazer uma chuva bem suave. Quanto mais suave for a chuva que tu jogar no canteiro, mais ela vai infiltrar. Já prestem atenção bem nisso. O jeito certo de irrigar é ver se entrou pelo menos 10 ou 15 centímetros de água no canteiro, pelo menos isso. Usar aspersores, regador, mangueira, que possam produzir uma chuva com gotas finas, o mais fino possível. Se for um lugar muito seco, o ideal é irrigar por sulcos, porque aí a gotícula muito fina ela vai evaporar no ar antes de chegar no solo, ou uma boa parte dessa água vai se perder para a atmosfera. Então a condição de clima onde você está é muito importante e determina também se você vai fazer o canteiro abaulado ou o canteiro rebaixado. O formato do canteiro também tem a ver com irrigação. O canteiro redondo para cima, ele serve para drenar a água, tanto a água que escorre pelas laterais como a água que infiltra pelo solo. Em lugares áridos é importante fazer canteiros no nível do solo ou rebaixados para baixo da terra, porque aí toda a água que chegar ali vai ficar guardada, vai ficar acumulada nesses espaços. E outra coisa, como eu disse, é fazer vários tipos de cobertura de solo para ajudar a reter essa água, para não perder água. Em épocas muito úmidas, como eu falei, tu tira o material, até porque às vezes é bem comum aparecer lesma e caramujo quando tiver muita umidade, muita palha em cima do canteiro, folhas e tudo mais. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre plantar orgânico, sobre vida saudável, sobre permacultura e sobre bem viver no campo. Até breve.